Segue a briga aí nas ações da Mitre, cada vez mais importante essa região. Então, quem está procurando boas oportunidades para comprar ação tem que ficar atento nessa região. Vale a pena acompanhar de perto, porque a gente tem um potencial de alta muito grande em caso de reversão e a gente está muito perto de um suporte. Então, fiquem ligados aí no vídeo até o final, que eu vou mostrar para vocês tudo que tem de mais importante, notícias, fundamentos, preço justo, tudo que vocês precisam saber aí das ações da Mitre. Bem-vindos, vamos atualizar então a nossa análise da Mitre MTRE3, vamos ver suportes, resistência, preço-alvo, tendências, se vale a pena comprar, se vale a pena vender, vamos entender todo esse contexto importantíssimo que essa região está se tornando, né? Faz muito tempo que a gente está preso nessa região, é uma região de fundo, tem um potencial de valorização enorme, então quem quer investir para longo prazo na ação da Mitre tem que ficar atento nessa região. Tá, então eu vou mostrar tudo para vocês agora. Claro, antes de a gente continuar, não esqueça de se inscrever no nosso canal de criptomoedas antes que o Bitcoin exploda aí e todo mundo perca grandes oportunidades. Se inscrevam lá. Não esqueçam mais duas análises. Aí o Ibovespa tá cheio de ação barata. Então fiquem ligados, acompanhem nossos vídeos. Não esqueçam aí, no final tem mais duas análises para vocês e claro, o nosso curso, quem quer entender como usar o gráfico para parar de comprar na hora errada, ficar perdendo dinheiro. Aproveitem, cliquem no primeiro comentário fixado, vocês adquirem nosso conteúdo, são técnicas bem simples que qualquer um consegue aprender e vocês também ganham acesso à nossa comunidade, onde a gente está sempre lá trocando ideia, tudo de maneira vitalícia, então aproveitem, tá? Então vamos lá, gráfico semanal, a gente olhando aqui rapidamente, a gente já identifica essa região como um fundo importantíssimo, olha como a gente tem esse fundo aqui nos 13,30, 2 toques, 3 toques. Então a gente tem 3 toques nessa região de fundo, o maior volume de negociação do período todo, ó, dessa linha laranja, tá justamente nessa faixa entre 13,50 e R$ 4. Inclusive o R$ 4 é um valor chave para nossa análise. Quem está acompanhando aí mais tempo sabe. Inclusive a gente já tem uma linha de tendência de baixa aqui muito bem desenhada. Então tudo que a gente precisaria agora seria romper essa estrutura para conseguir dar sequência à nossa leitura. E a gente tem esse fundo ainda importante que a gente não perdeu. Já vai fazer aí praticamente 4 semanas que a gente está andando de maneira lateral. Tenta perder o fundo, volta, tenta perder o fundo. E nessa briga a gente segue. Então nada resolvido ainda nessa faixa. E a gente perdendo essa região, a gente ainda tem os 13,30 aqui como um suporte importantíssimo. Essa região aqui abaixo, por enquanto, não considero sendo um fundo válido. Foi um fundo fraco que a gente rapidamente devolveu para cima. Então, o meu fundo, a minha região de longo prazo aqui para as ações da Mitre, 13,30 a R$ 4, tá? Isso aqui vai ser básico para toda a análise que a gente vai fazer a partir de agora, tá? Então, aqui, ó, a gente vê um volume elevado, dois, 3. E aqui a gente tem um pouquinho acima da média também. Ó, tudo nessa zona aqui dos R$ 4. Por isso que essa zona aí muito me interessa. Aqui a gente vê uma formação que poderia ser um triângulo, mas se a gente quiser forçar uma barra aqui, a gente pode até dizer que isso aqui é uma cunha, tá? Então a gente tem essas duas formações agora e a gente segue orbitando essa região e também no gráfico diário é o maior volume de negociação do período. Tá? Então gravem esse valor, R$ 3,50 a R$ 4 é o melhor preço, né, que a gente deve ter nas ações. Pelo contexto dessa semana, acredito que a gente não deva sair dessa região. E para quem quer investir para longo prazo, de novo, essa é a melhor região. Eu acredito que tem um potencial de valorização muito grande, então vale a pena vocês ficarem atentos. Tá? Então no diário a gente está testando não só todo aquele contexto do semanal que eu mostrei para vocês, mas também a gente está testando, ó, essa armadilha, ó, gap de baixa, um volume muito elevado, bem acima da média, ó. Inclusive não conseguiu superar esse volume ainda lá de outubro do ano passado. Então, um ano atrás estava acontecendo esse gap e a gente jogou o preço para cima e agora a gente voltou para testar justamente essa zona. Tá? Então, tudo que a gente precisa agora é romper esses 4 e já vai destravar o movimento de alta que eu acredito aí que seja o mais provável e deve ser aí o nosso caminho para quem está querendo comprar ação, oportunidade única. Beleza? Só antes da gente continuar, vou deixar o lembrete aí. Não esqueça de se inscrever, ativar a notificação, deixa like, comentário, tá? Nossa área de membros também tem aí abaixo do vídeo.
Então aproveitem, tá? Então vamos lá. Vamos voltar para o semanal, que o semanal fica mais fácil da gente ver essa formação de fundo. Ó. É uma ação que não tem um direcionamento, vamos dizer assim, ela não tem uma tendência, a tendência dela é lateral. Vê que a gente está de fevereiro de 2022 até agora andando de lado, mas se a gente for ver essa pequena volatilidade aqui, ó, representa 50 até 97% de alta. Então, embora o gráfico olhando assim de longe, ele pareça travado no mesmo lugar, nessas variações aí que a gente consegue pegar boas oportunidades, ainda mais quando a gente está tão perto de um fundo como agora, tá? Então, rompendo essa casa dos R$ 4, a gente abre espaço para voltar a subir, onde a gente vai ter um teste importante nos 4,50 e depois no fechamento do gap que a gente tem no diário aqui na casa dos 5,50. Se a gente pegar pelo preço de hoje, a gente está falando aí num potencial de valorização de 50% mais ou menos, o que na minha leitura já é uma belíssima de um risco retorno. Então já faz sentido comprar para quem gosta da ação. E é claro, o meu pivô mais relevante que eu acredito que a gente possa cumprir no longo prazo, sempre lembrando, análise aqui no canal sempre focada no longo prazo. A gente pode ter aqui ó, um primeiro movimento de alta, correção, formação do pivô e segundo movimento de alta, tá? Isso aí nos jogaria lá para casa dos 9 a 10 reais, justamente nesse retângulo aqui de cima, ó, tá? Então, nessas resistências todas que a gente tem nessa região. É aqui que eu ficaria de olho como um alvo de longo prazo mais concreto, mas a gente vai ter que ficar muito atento nesse 5,50, porque se a gente rompe os 4, bate nesse 5,50 e não consegue subir, a gente pode voltar e assim ficar aqui quanto tempo o mercado achar necessário até que a gente tome uma tendência, tá? Mas acredito aí que a gente tá num cenário bem positivo de reversão, ainda estou bem otimista com as ações da Mitre, claro, e aí leva o tempo que o mercado quer. Não dá para a gente saber quando que a gente vai romper essa estrutura e continuar subindo, beleza? Dito isso, então, notícia relevante, a única coisa que a gente tem aí é a Datacom, né, para dividendos da Mitre. A gente tem aí incríveis 0,03 centavos de dividendos para cada ação, para quem tem as ações da Mitre, até quinta-feira 24, tá? Então a gente tem que ficar atento. Quem ainda quer pegar essa fortuna em dividendos, fica atento, que é só até hoje, tá? E já acaba, já corta, a data de corte é no final do pregão de hoje. Beleza? Aqui passando então para a parte dos fundamentos, a gente tem preço sobre valor patrimonial 0,39, já tocamos aí a mínima histórica que a gente alcançou lá em 2022. Então, vamos ficar de olho. Eu acredito que está muito barato, tem um potencial grande aí de pelo menos dar uma corrigida nesse valor. Preço sobre o lucro 13,35, essa sim já mostrou um viés de alta comparado com o ano passado. Então, é um bom sinal. Dividendos 5,89%, o que não é ruim, tá? Claro que a gente teve uma queda muito forte com o ano passado, mas o ano passado foi totalmente fora da média, da curva, isso não vai acontecer de novo. Mas vamos ficar de olho aí que a gente pode ser que a gente estabilize em valores um pouquinho mais altos, mas mesmo assim pagando dividendos, tá? Margem EBITDA também estamos em 6,77%, na média histórica aí desse indicador para ação, sempre ficou nessa faixa aqui entre 6 e 9%. O ROI 2,95% também nunca saiu dessa região, não tem aí grandes diferenciais. Tá? Sempre fica entre 2,95, vai a 4, aí teve aquele pico de 9% aí que também não deve se repetir, então é bem estável. Na parte de resultados, esse sim, vamos puxar aqui 10 anos, a gente vê que embora esteja num setor complicado, que é o de construtor, de construção, né? Como é para um padrão mais elevado, sempre tem seu mercado, dá lucro. Claro que 2023 de novo foi um ano totalmente fora da curva, a gente não pode considerar esses resultados. Vamos considerar aí a média histórica aqui dos outros anos, tá? Então, a gente deve acabar aí muito parecido com 21, 22. Então, mostra aí que a ação tá bem estável. Na parte de dívida líquida, tem uma dívida líquida razoável, nada assim muito elevado. Então, como é uma ação que dá sempre lucro, né, não é um fator muito preocupante, pelo menos por enquanto. Tá? E na parte do preço justo, R$ 7,49.
Atualmente a gente está em 13,63, então tem potencial de alta sim. Fiquem ligados aí nesse rompimento dos R$ 4. Beleza, pessoal? Não esqueça de olhar os outros dois vídeos que tá aparecendo em cima para vocês e de se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!